Calote vem mesmo ou pode ser fake, presidente? Pergunta pro Cícero Melo, né? O presidente CBF tem que falar de ele vem ou não? Ele vai estar, pode ter certeza. Quando, presidente? Alguma data? Já foi dada muitas, né? A gente já disse o período que ele deve estar aqui. A CBF confirma, mas não ele, por enquanto. Como é que foi É um detalhe dele, né? Isso aí é um direito dele, só ele para responder. Quando o Diniz assumiu a seleção brasileira, muita gente criou a expectativa de que pudesse ser, quem sabe, a retomada de um futebol com mais cara de futebol brasileiro, menos óbvio, quem sabe uma seleção mais competitiva e que priorizasse o talento individual e que conseguisse ter uma personalidade. Uma coisa que, apesar da seleção do Tite, por exemplo, ter bons resultados, a gente não via uma personalidade que aproximasse a torcida da seleção brasileira. E com a chegada do Diniz, a gente criou essa expectativa de que isso pudesse acontecer. Mas a verdade é que, infelizmente, até agora, isso não aconteceu e a seleção vem fazendo apresentações muito ruins. E se lá no início tinha gente que defendia a permanência do Diniz até a Copa do Mundo, esses resultados ruins têm feito a gente repensar essa opinião. E a questão aqui não é dizer que o Diniz não tem capacidade de defender a seleção brasileira. É dizer que, da maneira que está sendo feita, não está funcionando. Ele está dirigindo hoje o Fluminense e a seleção brasileira ao mesmo tempo. Ele teve final de Libertadores para disputar e ele teve que dividir a atenção entre o Fluminense na final da Libertadores e a seleção brasileira perto de uma data FIFA. E é claro que o Fluminense é o trabalho dele também, ele tem que fazer isso, assim como a seleção é. E a sensação que eu tenho, pelo menos, é que a gestão dessas duas tarefas, a gestão de tempo de conciliar esses dois compromissos não está sendo muito simples. E obviamente não seria. A rotina de um clube é um trabalho que consome diariamente ali do técnico, e a rotina da seleção é um trabalho que consome diariamente porque ele tem que acompanhar diversos jogos, diversos jogadores, para no fim tentar entender quem está em melhor momento, quem se encaixa melhor no esquema tático, quem se encaixa melhor na proposta de jogo que ele vai fazer. E por mais que a seleção não jogue semanalmente, o trabalho do técnico da seleção brasileira também é diário. Ele tem que acompanhar diversos campeonatos, diversos jogadores, e tem que planejar e entender como encaixar esses jogadores, o que ele tem disponível dentro de um esquema tático. O problema que surgiu agora é que, segundo o portal Relevo da Espanha, o Real Madrid pensa em propor uma extensão de contrato para o Carlo Ancelotti. E isso, se for verdade, vai mexer com todo o planejamento que a seleção brasileira tem até a Copa. A CBF pensa em contar com o Diniz interinamente até o meio do ano que vem, que é quando termina a temporada europeia, e depois o Ancelotti assumiria a seleção brasileira até a Copa do Mundo. O problema é que, se ele não vier, a seleção teria que ou escolher um novo técnico ou efetuar o Fernando Diniz. E para mim, a gente tem dois problemas. Se a CBF tiver que escolher um novo técnico para a seleção brasileira, a escolha vai ter que ser extremamente acertada, porque a gente não vai ter tempo para escolher um técnico, experimentar ele, correr o risco do trabalho não dar certo e no meio do caminho ter que fazer uma nova substituição e a Copa do Mundo vai se aproximando. É claro que ter um técnico durante 4 anos na seleção não é garantia de que vai dar certo, não é garantia de sucesso. O Tite ficou aí durante 8 anos e a gente foi eliminado 2 vezes nas quartas de final. Mas ter um técnico que vai pegar um trabalho no meio do caminho também é bastante complicado, porque ele pode não ter tempo para adaptar a seleção no seu estilo de jogo, na sua proposta, e ele pode não ser a escolha ideal que a CBF faça até a Copa do Mundo e não ter tempo de voltar atrás. Já no caso de ter que efetivar o Fernando Diniz, vai depender muito se ele vai ter apoio para que isso aconteça. Com esse início de trabalho complicado do Diniz, com apresentações muito ruins, e com a seleção brasileira perdendo para a Colômbia como perdeu, jogando muito mal e sendo dominada praticamente o jogo todo, a seleção brasileira jogou 10 minutos. Depois de 10 minutos, a Colômbia conseguiu igualar o jogo e não demorou muito, já estava dominando a partida. A Colômbia terminou com mais de 20 finalizações a gol. E a verdade é que a seleção colombiana foi muito superior à seleção brasileira, que estava bastante perdido em campo, inclusive o Diniz parecia bastante perdido também. Se o Diniz for efetivado na seleção brasileira, talvez ele tenha tempo para implementar esse estilo de jogo dele, que é bastante diferente, e os jogadores também consigam assimilar esse estilo de jogo, e as coisas podem ali, quem sabe, funcionar melhor, e até a chegada da Copa do Mundo a gente tem uma seleção que funciona dentro daquilo que o Diniz pensa. Mas para ser efetivado hoje, o Diniz teria que ter muito apoio da torcida e dos próprios jogadores, que estão passando por algumas situações complicadas, né? Às vezes jogar improvisado, jogar numa posição que não é a posição ideal ali para fazer o trabalho, acaba expondo bastante jogadores e pode ser que no futuro ele tenha dificuldades do elenco comprar as ideias de jogo dele.
E sem esse apoio, o trabalho de nenhum técnico funciona. Imagina o do Diniz, que é um técnico que faz um trabalho bastante autoral, bastante diferente e que depende muito do elenco comprar as ideias dele. Foi assim no São Paulo e enquanto o elenco comprou a ideia dele, o São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro e foi assim no Fluminense, na verdade é assim no Fluminense hoje, que às vezes a gente vê o Marcelo jogando de ponta direita, por exemplo, e é uma coisa que o próprio Marcelo já falou que nunca tinha feito na vida. Acaba dando certo o Diniz deixar ele jogar sem posição fixa. Então no Fluminense o trabalho funcionou, a ideia foi comprada. Mas vamos ver se na seleção brasileira, se as coisas continuarem assim, o elenco vai continuar comprando as ideias dele como tem feito. Mas agora a gente só pode esperar o futuro e ver um posicionamento tanto da CBF quanto do Real Madrid lá com o Ancelotti e ver se ele realmente vai vir para a seleção brasileira ou se o planejamento vai ter que mudar totalmente. Seja escolhendo um técnico novo, seja efetivando o Fernando Diniz e vendo no que vai dar essa seleção brasileira aí para 2026. Deixa o seu like nesse vídeo, comenta, curte, compartilha e se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente está chegando a 200 inscritos e a sua inscrição me ajuda muito aí, ajuda muito esse projeto e eu conto com a sua ajuda. Se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.